A estampa divina. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, 1. Deus criou o ser humano para um relacionamento muito próximo, para ser filho. No entanto, quando o homem desobedeceu ainda no Éden, tal filiação foi perdida. Somos feitos filhos de Deus agora por adoção, quando Deus nos infunde a fé. Da filiação natural por criação, passamos à adoção, depois de libertos da escravidão ao pecado no sangue de Cristo. Quando o ser humano ainda vivia seu estado de perfeição, tudo nele e ao seu redor pulsava o Criador. Criado à imagem e semelhança de Deus, o homem percebia a si mesmo como uma expressão do ser de Deus, uma completa e perfeita identificação com o Criador. Seu acesso ao Senhor era algo que vai muito além do que nós podemos ter ou imaginar hoje. O Espírito Santo estava nele, dirigindo-o mais intensamente do que faz hoje naqueles que creem. Lembremos que Adão não tinha Bíblia, bem como não tinha templo. Tais coisas são completamente desnecessárias e incompatíveis com a ordem perfeita. Sua vida era adoração no exuberante templo da criação. Tudo o que ele conhecia de Deus era por relacionamento direto, na maravilhosa comunhão imediata, quando o Senhor vinha até ele aos finais da tarde. No entanto, certamente havia outra forma de conhecimento do Criador, por meio de tudo o que foi criado. Diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. De certa forma, pode-se dizer que Deus imprimiu também sua imagem na criação, uma estampa, algo que funciona como sua assinatura, a indicação de seu autor. Adão podia olhar para aquilo que Deus criou e ver o Criador, seus atributos, sua glória, sua majestade, seu poder. Não tendo Bíblia, seu conhecimento viria também pela contemplação da criação. Antes da queda e da entrada do pecado no mundo de Deus, a adoração de Adão e Eva era a experiência de uma vida perfeita, dedicada inteiramente para a glória do Criador. Certamente havia enorme gratidão em seu coração, não pela salvação, pois não havia ainda essa necessidade, mas por terem sido criados por Deus, por sua infinita bondade, por dar-lhes a licença para existir em sua gloriosa criação. Eles se viam como seres criados, devedores a Deus quanto a tudo o que tange à existência. Viam-se em unidade com todas as criaturas. Derivado da terra, hebraico Adamá, de onde foi formado, Deus propositalmente lhe dá o nome Adão, hebraico Adam, para que ele jamais esqueça que é um ser criado e de sua essencial ligação com a criação. Com a entrada do pecado no mundo, a morte se estabelece como o inverso da formação do homem, quando o corpo volta à terra de onde foi tomado e o espírito retorna a Deus que o deu. É como se Deus, entre aspas, desfizesse o homem. É uma decomposição ontológica e essencial. Todavia, em Cristo, o que foi perdido na queda é devolvido, possivelmente até mesmo com maior glória. Seremos ressuscitados. Deus nos refará, reconstituindo nosso mesmo corpo caído, mas com matéria incorruptível e gloriosa. A ressurreição final marca a vitória sobre a morte, quando ela é anulada na experiência do redimido. A alma volta ao mesmo corpo ao qual pertence. Tem que ser o mesmo corpo, caso contrário, não será mais a mesma pessoa. Se for outro corpo, comporá um outro humano, diferente daquele que foi originalmente salvo. A redenção é para o corpo e para a alma. Assim, surpreendentemente,
Da mesma forma que o Criador formou o primeiro homem do pó da terra, a ressurreição marcará a retomada de todos os corpos dissolvidos no pó, constituindo-os agora com matéria incorruptível, para que não possam morrer ou sofrer qualquer tipo de corrupção ou envelhecimento. É interessante constatar que também não há Bíblia nem templo na Nova Jerusalém. Retornará ao modelo de vida perfeito, como havia no Éden. O cristão adorará a Deus dedicando integral e perfeitamente a vida ao Senhor. Seu conhecimento se dará no contato direto com o Cristo ressuscitado, que reinará plenamente sobre o mundo. Mas e hoje? Que benefício temos quanto à glória de Deus na criação? Muito. A criação se torna um meio auxiliar e subsidiário para nossa fé e compreensão. Se aprendermos a olhar para a existência com olhos espirituais, veremos constantemente o Senhor ali. A face do Deus invisível continua sorrindo para nós, estampada em tudo o que foi criado. Nós nos exilamos da presença de Deus quando nos dedicamos às nossas próprias coisas, vivendo para nós mesmos. Embora sua presença seja sempre manifesta, simplesmente não a consideramos. Não olhamos para ele, como se passássemos sempre por ele sem mirar o seu rosto. Nada substitui momentos dedicados e prazerosamente demorados de oração e leitura das Escrituras. Esse é o alimento principal. Contudo, não apenas podemos, mas verdadeiramente devemos considerar a existência que Deus criou e sermos edificados por ela, como algo que corrobora a comunhão que temos com o Criador. Aprendamos a diariamente olhar para cima e louvar a Deus pelo sol, pela lua e pelas estrelas, pelas nuvens que muitas vezes os encortinam para revelar novamente todo o espetáculo no devido tempo. Louvar a Deus pela chuva que faz renovar a terra, pelo calor e pelo frio. Mesmo o homem pecador que é, permanece à imagem e semelhança de Deus, ainda que desfigurada pelo pecado. Louvemos ao Senhor por existir para Ele, entendendo que a salvação nada mais é do que a restauração de todas as coisas, de toda a criação. Que os pulmões de nossa alma, muitas vezes exauridos diante de problemas, dores e dificuldades, sempre se encham do vento do Espírito, a, entre aspas, respiração que mantém a vida de todo nascido de Deus. Que os nossos olhos jamais se desviem do Senhor, estampado em tudo o que foi criado. Revistamo-nos da estampa divina, uma outra forma de se referir à santidade que encontramos nas Escrituras. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, contemplando sempre o Deus verdadeiro. Reverendo Jair de Almeida Júnior.